Eu quero ler aqui Salmo 34, versículo de número 17 ao versículo 19. Salmo 34, do versículo 17 ao versículo 19, que diz assim: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as tuas angústias. Alguém poderia dizer um aleluia aqui? O Senhor os livra de todas as suas angústias. Aleluia, irmão. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Ele salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia. Pai, nós consagramos esse momento a Ti. É o momento da Sua palavra, meu Pai, e nós queremos ouvir a Tua voz. Por favor, fala conosco, Senhor. Usa a minha vida, Jesus. Faz com que eu seja um instrumento em Tuas mãos e que o Teu nome seja glorificado através dessa palavra. Nós oramos juntos como igreja, no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém e amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, eu quero falar sobre o poder sobrenatural da oração. A oração que nós fazemos, ela tem um poder tremendo. A própria Bíblia, ela diz em Tiago, capítulo 5, versículo de número 16, que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A oração que nós fazemos, ela pode mudar completamente a história de uma família. A oração que nós fazemos, ela pode reverter a situação de um casamento que já estava completamente acabado. A oração pode trazer de volta uma pessoa que ela estava sendo levada pelo inimigo para se afundar nas drogas, na prostituição, no pecado. A oração de um justo pode fazer isso, gente. Se a oração ela tem tanto poder assim, se a oração ela faz algo sobrenatural acontecer, por que as pessoas não oram? Por que você não ora, irmão? Se a oração é algo tão sobrenatural, por que não oram as pessoas? Eu vou dizer alguns porquês, e eu quero que você analise isso junto comigo. Primeira coisa, as pessoas não oram porque elas não creem. Não conseguem acreditar de que se orar as coisas vão mudar. Não conseguem acreditar de que se orar as coisas vão melhorar. Então elas não oram porque não creem. Olha o que diz a Bíblia em Tiago capítulo 1, versículo de número 6 ao versículo de número 8. Peçam com fé, sem nada duvidar, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que ele alcançará alguma coisa do Senhor. É o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os teus caminhos. Se eu não tenho fé para continuar firme em oração, eu não vou receber. Isso se transforma num ciclo. Porque se eu não tenho fé para continuar orando até receber, eu desacredito. Eu falo, não, já orei e nada aconteceu. Eu já orei e desisti. Aí isso vira um ciclo. E muitas pessoas estão dentro das igrejas, elas estão ali e elas escutam a palavra, mas não oram. Então não faz sentido eu estar buscando a Deus, eu dizer que sou de Deus sem buscar a Deus, sem orar, irmão. Eu preciso colocar em prática na minha vida a oração, porque ela pode muito. Eu tenho que crer nisso.
crê de verdade que se eu orar, Deus vai mover. Se eu orar, Deus vai fazer. Escuta só uma coisa aqui muito importante. O tempo que nós tiramos de oração, ele muitas vezes, ele começa a trabalhar a mudança que nós queremos do lado de fora a acontecer do lado de dentro. Então você começa a orar e está querendo que alguma coisa do lado de fora mude. Aí Deus vai mudar aquela coisa do lado de fora através da mudança que Ele vai fazer do lado de dentro. Você começa a orar, você fica mais humilde. Você começa a orar, você fica mais quebrantado. Você começa a orar, você tem mais sabedoria para falar. E tudo que você estava do lado de fora para resolver dependia disso. Aí a mudança que houve do lado de dentro, ela trouxe resultado do que você esperava do lado de fora. Por que as pessoas não oram, gente? As pessoas não oram porque elas são imediatistas demais, querem tudo para hora. Eu quero no meu tempo, eu quero agora. Se não for agora, eu não quero. Diga ai, ai, ai. Se não foi agora, então deixa para lá e eu paro de orar. A nossa oração, ela é respondida no tempo de Deus. Vocês lembram da Ana? A Ana, ela ficou orando porque ela queria, e no final do culto a gente vai orar por isso. A Ana queria ter um filho, ela era estéril, e ela todos os anos orava, e ela não recebeu nos anos iniciais, até que um dia o Senhor falou: é o seu dia, é a hora certa. Ô irmão, a hora certa chega se nós não desistirmos de orar. O momento certo de Deus agir chega se eu não abandonar no meio do caminho. Quantas vezes que eu vejo as pessoas começarem as coisas e abandonarem no meio do caminho. Começa um processo de busca, começa um processo de oração, começa um processo de envolvimento no chamado e param no meio do caminho sempre. Aí sabe o que acontece? Aqui o diabo coloca na sua cabeça: não funciona, orar não funciona. Só que não tem nada a ver com a oração não funcionar. É porque você não perseverou. E não perseverou porque queria que o negócio acontecesse na sua hora, no seu tempo. Quantos lembram da promessa que Deus havia feito para Abraão? Você lembra? Abraão, ele iria ter um filho e ele iria ser pai de uma grande nação, uma multidão. O tempo vai passando, Abraão vai ficando velhinho, Sara ficando velhinha, e o filho chega? Sim ou não? Não chega. Porque não era no tempo de Abraão, era no tempo de Deus. A gente precisa aprender, é no tempo de Deus. O meu papel é o quê? Eu não posso parar de orar. Eu não posso parar de orar. Porque se você parar de orar, o diabo vai cauterizar a sua mente e fazer você acreditar na mentira dele. Qual é a mentira dele? Orar não adianta. Essa é a mentira dele. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, irmão, aleluia, perseverai na oração. Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo nós colheremos, isso se não desanimarmos. Cadê o texto aí de Gálatas 6, 9, gente? Vocês estão devagar aí? Se não desanimarmos no meio do caminho, a gente colhe. Eu preciso permanecer firme até que a colheita venha, até que. Aí veio, passou aí quando a colheita veio, quando eu recebi o que eu pedi, aí eu paro de orar? Não, sabe por quê? Porque você vai ter outro desafio, você tem outra demanda para resolver,
você tem outra batalha para enfrentar. E aí a nossa vida é o quê? É orar sempre. Diga, orar sempre, orar sempre. Porque Deus quer os seus filhos em contato com Ele. Deus quer relacionamento conosco, então tem que orar sempre. Eu gosto muito do testemunho da pastora Débora. Ela diz que quando ela converteu, que ela veio para a igreja, ela depois de algumas semanas, ela conversou com o pastor Aderbal em casa e falou assim: quanto tempo que a gente precisa ficar na igreja e está tudo resolvido e depois a gente volta ao normal? Como quem diz assim, eu oro durante um tempo e busco e depois não preciso orar nunca mais, já resolvi meus problemas. Aleluia! Não, é relacionamento que Deus quer, gente. Até o meu último suspiro de vida, eu quero ter relacionamento com meu Pai. Eu quero estar conversando com o Pai. Eu quero estar perto do Pai. Dar um beijão no Pai, um cheiro no Pai. Aleluia! Diga glória a Deus, irmão. Tá com Deus é muito bom, gente. Tá com Deus todos os dias. Por que as pessoas não oram? As pessoas não oram por causa do orgulho e da soberba. Tem gente que acha que não precisa de Deus porque ela consegue resolver os seus problemas sozinha. Uma pessoa que não ora, talvez você fale bem assim: eu não sou orgulhoso. Se você não ora, você não depende de Deus, você depende de você. Porque quem ora está confessando a sua dependência de Deus. Sabe o que eu falo todos os dias na minha oração? Senhor, eu dependo totalmente. Irmão, eu não consigo fazer nada sem Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso, eu quero encorajar você a isso, a você precisar, tem que ter essa necessidade. Você tem que ter a necessidade de buscar a Deus, de estar com Deus, de falar com Deus, tem que ter isso. Pastor, eu não tenho, então pede para Deus colocar isso no seu coração, porque muitas vezes eu já pedi isso. Já tiveram momentos na minha vida em que eu começava a orar e não sentia nada, parece que a oração não passa do teto. Você ora e fala, tá estranho. Então eu começo a falar: Deus, coloca dependência aqui no meu coração pelo Senhor. Desejo de buscar o Senhor. A minha oração é uma oração para pedir a Deus para me dar vontade para orar. Isso, muitas vezes fiz isso. Porque eu preciso, irmão, eu preciso de Deus. Quantos reconhecem que precisam de Deus aqui? Diga amém. Preciso de Deus. Uma pessoa orgulhosa, ela não ora porque ela fala: eu dou conta. Uma outra coisa que faz as pessoas não orarem é quando as pessoas, elas oram de maneira errada e acabam não tendo colheita. Aí ela fala bem assim: eu vou parar de orar, mas ela não teve colheita e não teve resposta porque ela orou errado. Ela orou errado. Olha o que diz Tiago capítulo 4 versículo 3: pedi e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos próprios deleites. Então a pessoa pede errado, pede mal, Deus não dá. Aí ela fala: orar não funciona. Mas não é, porque você pediu mal. Tem gente que pede mal, sabia disso? Um exemplo, contei hoje pela manhã. Nós estávamos num grupo de pastores. Você ouviu, Fabrício, que eu contei hoje de manhã? Não ouviu não, né? Você tem que se converter. Você ouviu, Cláudio? Não estava não. Olha essa, Cláudio. A gente estava num grupo de pastores e um irmão estava contando que uma irmã veio para ele e falou assim: pastor, eu preciso que o senhor ore pela minha vida sentimental, está tudo ruim na minha vida sentimental. E o pastor falou: sim, minha irmã, vou orar. Você quer que eu ore pelo quê na sua vida sentimental? Ela falou assim: pastor, ora para eu poder casar logo. Eu estou relacionando com uma pessoa e eu preciso de casar e tem algumas barreiras impedindo o nosso casamento. E o pastor falou assim: amém, eu vou orar. Como é que é o nome da pessoa? Ela falou: quais são as barreiras que estão impedindo? Não, pastor, é porque ele é casado, eu estou orando para poder ele... Diga, está amarrado. Como é que Deus vai atender? Vai atender uma oração dessa? Não vai, irmão. Você está doido? Uma vez um irmão precioso veio para mim e falou assim: pastor, ora para mim, minha vida financeira está uma luta, a minha vida financeira está complicada. Sim, irmão, vou orar. Pastor, ora, sabe por quê? Daqui a umas 2 semanas vai ser o sorteio da Mega Sena. Eu quero tanto que Deus me abençoe com uma fezinha que eu fiz.
Diga, ai, ai, ai. Você está doido, irmão? Como é que Deus vai abençoar uma coisa dessa? Aí a pessoa vai lá e fala assim, Deus não está me atendendo. Deus vai atender uma coisa dessa? Fabrício, só você não é crente assim não, né, Fabrício? Não é não, né? Você é crente raiz, né? Ah, então tá. Mas as pessoas não recebem porque pedem mal. Aí depois vai dizer, oração não funciona, não tem como. Eu preciso pedir, e eu preciso pedir para aquilo que está envolvido com o coração de Deus. Por isso, quando for orar, você precisa dizer, Deus, qual é a maneira certa de orar? O que o Senhor quer que eu ore? Aí Deus vai gerando no coração. E a gente vai orando. A gente vai orando para abençoar as pessoas. Esse projeto Natanael que nós estamos fazendo, nós vamos orar hoje no final, Fábio, por esses nomes que estão ali. Por quê? Quando nós mostramos para Deus o nosso coração em querer abençoar outras pessoas, Deus, Ele começa a abençoar aquilo que é os nossos projetos. Nós pedimos a bênção de Deus para a vida de outros, então Deus abençoa a nossa vida. A Bíblia conta que Jó, ele foi abençoado por Deus enquanto ele orava pelos seus amigos. Você lembra disso? Jó foi abençoado por Deus quando ele orava pelos seus amigos. Então ore todos os dias por alguém que você lembrar. Eu gosto muito quando está lá na oração das 5 horas da manhã, Fabinho me lembra muito isso. Pastor, ora pelo irmão Carlos. Pastor, ora pelo fulano. E a gente vai lembrando das pessoas que a gente precisa interceder por elas. E a gente abençoa outras pessoas e Deus vai lá e abençoa a nossa vida. Experimenta fazer isso. É saber orar, irmão. É saber orar, minha irmã. Uma outra coisa que traz é um motivo do porquê as pessoas não oram. As pessoas não oram porque elas não sabem o poder que uma oração tem. Elas desconhecem o poder de Deus que se manifesta através de uma oração. Em Mateus capítulo 22, versículo de número 29, na sua parte A, na parte inicial, Jesus está dizendo: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês não conhecem o poder de Deus. Por isso que as pessoas não oram, elas não conhecem. Como é que eu faço para conhecer o poder de Deus? Faz um diário de oração, de tudo aquilo que Deus já respondeu, de oração que foi feita, você fez, oração que fizeram por você. Faz um diário para você sempre olhar, lembrar e falar: olha quanta coisa poderosa que Deus já realizou quando eu orei. Vou contar algumas experiências de oração para você. Eu converti quando eu tinha 19 anos, e eu chegava em casa, que eu ia para farra, para bagunça, eu chegava em casa bêbado, eu chegava em casa de madrugada. A minha mãe, quando eu chegava de madrugada, ela estava ajoelhadinha na cama dela, e ela estava clamando: Deus, salva o meu filho, Deus, salva o meu filho, Deus, faz uma obra na vida do meu filho. E hoje eu estou aqui, eu sou um pastor, sabe por quê? O poder da oração de uma mãe. O poder da oração de uma mãe. Eu sou fruto da oração da minha mãe. Minha irmã, você está aqui, você tem um filho que está distante, não para de orar por ele, não. Não para de orar. Um outro testemunho que eu vou contar para você. Eu estava, logo que eu casei, eu estava no meio do início, primeiro ano de casamento, cheio de conflito no meu casamento. Por quê? Aquilo que eu tinha aprendido de casamento era o que o meu pai e a minha mãe viviam em casa. Então, briga, discussão. Quando eu casei, era mais ou menos a coisa que eu queria levar para dentro do meu casamento. Qualquer coisa eu brigava. E eu era agressivo demais nas palavras. Eu batia a porta. Um dia minha esposa falou para mim assim: nós vamos orar para poder repreender isso daí. Essa maldição tem que quebrar na sua vida. Nós vamos orar para você receber os frutos do Espírito. Então eu comecei a orar todos os dias com a minha esposa e pedia: Deus, me dá os frutos do Espírito, me dá a mansidão. Nunca mais eu tive briga de falar alto, bater porta, chutar coisa. Nunca mais. Sabe o que é isso? Oração. Fruto da oração. Se você orar, irmão, você vai ver as coisas acalmarem na sua casa.
Eu trabalhava numa empresa, logo que eu casei, era estagiário, tinha logo sido efetivado. Eu queria crescer, eu queria prosperar. Além de orar para Deus me dar os frutos do Espírito e me dar a mansidão e saber lidar com as coisas de uma família, a Valéria, ela impunha as mãos, eu indo para o trabalho, ela falava: abençoa o teu filho naquele lugar. E todos os dias eu ia para o trabalho e eu orava com ela antes de sair, ela orava quando eu saía, e quando chegava lá na empresa, eu sentava na privada e entregava meu dia para o Senhor. Banheiro limpinho, aleluia, pode ficar tranquilo. E eu, às vezes, ajoelhava lá, e eu ficava clamando para Deus. Sabe o que aconteceu? Em 1 ano fui promovido, 2 anos outra promoção, 3 anos outra promoção, e foi assim, uma atrás da outra. Sabe o que é isso? Fruto de oração. Oração, irmão. Agora, tá vendo aqui, ó, esse livro aqui da minha filha, aqui, ó, isso aqui, sabe o que aconteceu? Quando a gente estava no tempo de muita luta com ela, todos os dias orando, eu e a Valéria orando, todos os dias orando, todos os dias. Eu ia para a escola, levar a Esté para a escola, e eu ia orando, ela aqui do meu lado, e eu ia assim: Senhor, eu sentia que a mente da minha filha estava distante, estava longe, e eu orando. Quando eu voltava, eu estava sozinho, minhas lágrimas desciam aqui, ó. Falava: Deus, a minha filha é sua, Jesus. O que está acontecendo com a mente dela? E eu orando, e eu orando. Olha só, fruto da oração. Hoje ela está conseguindo ser uma bênção para muitos adolescentes e jovens. Vocês estão entendendo o que é oração, gente? A oração, ela tem um efeito poderoso. Algumas pessoas não oram porque elas não se sentem dignas de orar. Isso é uma mentira do diabo. E eu preciso tirar essa mentira do diabo da sua mente. O diabo coloca assim: você faz tanta coisa errada, e como é que você vai orar? Você acha que Deus vai ouvir sua oração? Olha quantas coisas erradas que você fez essa semana. Vou te ensinar uma coisa. Lá no livro de Tiago diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Pastor, quem é um justo? Justo é aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Esse é um justo. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, irmãos. Você sabe o que nos faz ter acesso ao Pai? Sabe o que nos faz ter acesso? A justificação pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. É isso. Você reconhece Jesus como seu Salvador? Você reconhece que Jesus derramou aquele sangue na cruz por amor a mim, por amor a você? Você reconhece isso? Você recebeu Jesus como teu Salvador? Então você é um justo, porque você foi justificado pela obra de Cristo na cruz. Justo, você é justo. Aí a tua oração: o diabo vem me acusar. Não aceita a acusação do diabo, porque eu sou justificado. Aleluia, gente. Então a minha oração, ela tem poder. Ó Deus, a oração, ela abre portas para um entendimento de coisas novas. Se você tem uma vida de oração, você está sempre recebendo direcionamento e estratégias de Deus para você experimentar coisas maiores. Esse ano para nós é um ano de coisas maiores. Para vivermos coisas maiores, vamos precisar de estratégia de Deus, direcionamento para você aplicar no seu trabalho, direcionamento para você aplicar na administração das suas finanças, direcionamento para você aplicar na maneira como você cuida da sua família, e estratégia. E isso tudo vem como, gente? Através da oração. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Quando eu começo a clamar a Deus, Deus começa a me mostrar coisas que eu não sabia, e eu escrevo tudo. Escreve tudo, campeão. Lembra disso? Todas as estratégias. Você começa a orar e vem um download do céu assim,
Oh Deus, obrigado. E escreve. Download do céu. É para eu fazer isso? Isso tudo vem na hora da oração. Aurélio, eu começo a orar às 5 horas da manhã. E quando eu acabo de orar, eu já vou lá anotar um monte de coisa que veio como download. É para você fazer isso nesse dia. É para você resolver dessa forma. É para você conversar dessa maneira. Coisas maiores vão se manifestar sobre a sua vida se você tiver oração. Aí você tem que estar aberto e falar: Deus, fala comigo, me mostra, me direciona, me dá ideia, me dá estratégia. Deus dá. É a Bíblia que está falando. Se você clamar, Ele vai te revelar coisas profundas que você não sabe. Ele vai te revelar coisas profundas que você não conhece. Quando eu oro, gente, a oração ela me conduz à ação. Se eu orar, Deus vai me impulsionar a agir. Nós devemos orar como se tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse de nós. E para isso, a vida de oração, ela é maravilhosa, porque ela me impulsiona a agir. Eu vou com muita coragem e ousadia. Quando eu acabo de orar, eu falo bem assim, preparado para o dia. É como tomou a vitamina do céu, o espinafre do Popeye. Você tomou, aleluia, agora vamos para o dia. Ontem eu encontrei no treinamento aqui a irmã Francisca, lá da nossa extensão de Noã. E a irmã Francisca, ela deve ter aí mais de 60 anos. E ela falou: pastor, todo dia eu estou lá na oração das 5 da manhã. Eu não comento lá porque eu não sei comentar. Eu falei: tudo bem, tá tudo bem, dona Francisca. Mas vou falar uma coisa: quando acaba a oração das 5, pego minha garrafinha de água e vou correndo para a academia para fazer minha atividade física. Eu falei: aleluia, dona Francisca. E ela animada lá. E ainda uma outra irmã estava do lado, falou bem assim: pastor, os professores ficam tudo brigando para ver quem é que vai pegar a dona Francisca. Eu falei: glória. Ela tomou a vitamina do céu, turbinada. A oração leva a gente para ação, gente. Agir. Não adianta só orar. A oração, ela vai te impulsionar a agir. A oração, ela... Misericórdia. É isso mesmo, Jesus? Não posso. Quer que posso falar? Pode, então tá bom, então eu vou falar. Muitas pessoas estão perdendo a fé na oração, sabe por quê? Porque a sua oração se transformou numa reza. Você fala a mesma coisa, mas você não age. Você precisa colocar diante de Deus a sua oração e você precisa agir. Você precisa fazer. Quando Moisés ele estava diante do mar, e ele começa a falar com Deus em oração. Deus, por favor, nos ajuda. Deus, por favor, olha o que está acontecendo. Sabe o que Deus falou para o Moisés? Ô Moisés, olha aí essa vara que está na sua mão. Toca no mar e manda o povo marchar. Faz alguma coisa. Não é para orar não, é para agir. Irmãos, algumas pessoas aqui estão orando há muito tempo e estão agindo há nenhum tempo. Você precisa orar e você precisa agir. Aleluia. Tem que agir. Tem que botar o pé na água. A oração, ela ativa em nós a unção. Quando nós oramos, a unção, ligamos o botãozinho da unção e a unção de Deus vem. A unção é a capacitação divina para a realização de feitos extraordinários, irmão. Quando você fala assim, fulano é ungido, é porque essa pessoa ela tem uma capacitação de Deus sobre ela para a realização de grandes coisas. Todos nós podemos receber unção. Todos nós. E nós vamos receber unção como, pastor? Orando. A oração, ela ativa o botãozinho da unção. Ora para você ver se você não vai ser ungido. Se a unção é uma capacitação divina, a oração, ela vai fazer o poder de Deus, essa capacitação divina recair sobre você. Então ore, e você vai ver você realizar. Como é que eu consegui fazer isso?
Da onde que veio essa ideia? Como eu consegui falar daquela forma? Como eu consegui resolver esse problema? Como eu consegui falar daquele jeito na célula? Como é que foi isso? Sabe o que foi? Unção, capacitação divina para a realização de grandes coisas. Unção. E a unção vem com oração. É quando nós oramos que a unção vem. A unção, ela também despedaça o jugo. O que é o jugo? O jugo é uma espécie de amarra que pesa. Existem pessoas que estão com a vida amarrada, travada. Tem um jugo sobre a sua vida, irmão. E se você quer quebrar esse jugo, busque unção. A unção quebra e despedaça o jugo, tira as amarras. Talvez existem amarras na sua vida que vêm lá de trás, de maldições que vêm acompanhando todos os seus antepassados, de envolvimentos que você teve com coisas que foram malditas. E aí você precisa quebrar isso como? Através da unção. Ative a unção, porque a unção despedaça o jugo. Olha o que diz a Bíblia em Isaías capítulo 10, versículo de número 27. Diz a palavra de Deus: e acontecerá que naquele dia a sua carga será tirada do seu ombro, o jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Diga aleluia. A unção despedaça, irmão. Busque unção. E eu vou buscar unção como? Orando. Como é que eu busco unção? Tendo gente de unção do meu lado. A Bíblia conta lá em 1 Reis 19, de que Eliseu recebeu a porção dobrada da unção de quem mesmo, gente? De Elias. E o Eliseu recebeu a unção dobrada, a porção dobrada da unção que estava sobre Elias, porque o Eliseu andava junto com Elias. Você quer ser uma pessoa de unção? Anda com gente de unção. De levezinha, dá uma olhada para o vizinho que está do seu lado e vê se ele é de unção ou se ele é sem unção. Não fala nada, só diga aleluia. Irmão, anda com gente de unção que você recebe porção dobrada. Anda com gente que ora, que você vai ser encorajado a orar. Pessoas que oram precisam estar perto da gente. Eu gosto de andar com gente que ora, porque essas pessoas que oram me encorajam a orar. Todos os anos eu vou dar um treinamento em Curitiba. E vou em algumas das grandes igrejas do Brasil lá. Gente, eu saio de lá, saio encorajado demais. Sabe por quê? A conversa com o povo é só como é que tá a vida de oração. Rapaz, estou orando assim, e botei o povo para orar, tal hora a gente está orando, e estamos jejuando. E eu falo, cara, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. É ou não é? Eu chego aqui porque eu falo, meu Deus. Quando você anda com gente de oração, Israel, você começa a conversar sobre isso, aí sua cabeça entra em crise, que você fala assim, cara, eu tenho que melhorar. Agora, quando você anda com gente carnal, você acaba indo para a carnalidade deles também. É assim ou não é assim, gente? Anda com gente de unção, de oração, e isso vai trazer você para um outro nível de relacionamento com Deus. Aleluia. Por favor. Que bênção, meu querido, que você recebeu essa palavra abençoada. Eu tenho certeza que Deus direcionou a sua vida de maneira especial, dando orientação e estratégias para você aplicar no dia a dia. Agora eu quero passar mais uma instrução poderosa para você. A Bíblia diz de que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E é por isso que todos os dias, de segunda a segunda, eu tenho feito uma oração às 5 horas da manhã no meu canal do YouTube, Bruno Monteiro. E eu quero deixar isso como uma instrução do Senhor para você. Venha junto comigo orar às 5 horas da manhã. Eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu notifico todo mundo que quer participar dessa oração. É só você clicar no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo e aí você entra no grupo e todos os dias eu te informo sobre a oração das 5. Deus abençoe você poderosamente e eu te espero amanhã.